Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa, ok? Hoje nós vamos estudar os módulos 61, 62 e 63. Acompanhe em casa, ok? Pegue a apostila, grupo 4, página 22, teoria. O tema de hoje é vozes verbais, ok? Então, pessoal, olhem só esse resuminho que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, nós temos aí vozes verbais, não é? Ativa, passiva e reflexiva. A voz ativa vai ser aquela que possui um sujeito praticando uma ação. Então, por exemplo, os alunos farão a prova. Observem, alunos vai ser o sujeito. Farão, verbo transitivo direto, né? Porque farão o quê? A prova. A prova vai ser objeto direto, ok? Então, eu tenho um sujeito praticando uma ação e eu tenho um verbo transitivo direto. Observem a transposição para a voz passiva dessa frase. Eu vou pegar o objeto, a prova, vou transformar no sujeito paciente na voz passiva. Olha lá. A prova será feita, que transforma em uma locução verbal, né? De farão para será feita, pelos alunos, né? Então, o sujeito, olha lá, ele passa a ser agente da passiva, ok? E na reflexiva, o que acontece? Eu tenho sujeito agente e, ao mesmo tempo, paciente. Não é mesmo? Ó, a criança feriu-se com a faca. Ela tanto pratica quanto recebe a ação, ok? Também temos a reflexiva, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, a reflexiva recíproca, que é aquela que dois ou mais elementos no sujeito recebem e praticam também uma ação mútua, né? Então, por exemplo, os amigos se abraçaram, ok? Olha lá, pessoal, o que eu acabei de falar para vocês, né? Prestem bastante atenção. O verbo, então, para eu poder transpor uma voz para outra, né? De uma voz para outra, o verbo ele precisa ser transitivo, ou direto, ou transitivo direto e indireto, tá? Para que eu possa fazer essa transposição. Se ele for intransitivo, não tem como transpor de uma voz para outra, tá? Então, por exemplo, a lua ainda seduzia os namorados. Então, a lua, no caso, é o sujeito, os namorados, objeto direto. Frase poética, né? Quem seduz, seduz algo ou alguém. No caso, a lua seduzia os namorados. Então, os namorados vai ser objeto direto. Na voz ativa. Quando eu passo ela para passiva, observe, os namorados, eles passam a ser o sujeito paciente. Eram seduzidos, transforma em locução verbal, né, com o verbo auxiliar, e pela lua vai lá para o final da oração. Observaram? Observe o exemplo a seguir. A sociedade devolve a confiança ao povo. Então, a sociedade, sujeito, né, devolve o que? A confiança, objeto, ao povo, objeto indireto, direto e indireto, né? Então, eu vou fazer o que? A transposição. Vou pegar, no caso, a confiança, que é o objeto direto, vai passar a ser o sujeito paciente. A confiança ao povo é devolvida, observem, né, locução verbal, pela sociedade. O sujeito passa a ser, então, o agente da passiva, ok? Olha lá, pessoal, o que eu acabei de falar para vocês, né? Prestem bastante atenção. O verbo, então, para eu poder transpor uma voz para outra, né? De uma voz para outra, o verbo é transitivo ou direto ou transitivo direto e indireto, tá? Para que eu possa fazer essa transposição. Se ele for intransitivo, não tem como transpor de uma voz para outra, tá? Então, por exemplo, a lua ainda seduzia os namorados. Então, a lua, no caso, é o sujeito, os namorados, objeto direto, né? Frase poética, né? Quem seduz, seduz algo ou alguém. No caso, a lua seduzia os namorados. Então, os namorados vai ser objeto direto. Na voz ativa. Quando eu passo ela para passiva, observe, os namorados, eles passam a ser o sujeito paciente. Eram seduzidos, transforma em locução verbal, né, com o verbo auxiliar,
e pela lua vai lá para o final da oração. Observaram? Observe o exemplo a seguir. A sociedade devolve a confiança ao povo. Então, a sociedade, sujeito, né, devolve o quê? A confiança, objeto, ao povo, objeto indireto, direto e indireto, né? Então, eu vou fazer o quê? A transposição. Vou pegar, no caso, a confiança, que é o objeto direto, vai passar a ser o sujeito paciente. A confiança ao povo é devolvida, observem, né, locução verbal, pela sociedade. O sujeito passa a ser, então, o agente da passiva. Ok? Então, olha lá, pessoal, só para reforçar o que eu falei. Então, dentro das vozes verbais, eu tenho o sujeito agente e o sujeito paciente. O sujeito agente vai ser aquele que pratica a ação, voz ativa, e o sujeito paciente vai ser aquele que sofre a ação, voz passiva, ok? Olha só, pessoal, é muito importante dizer, não é, que na língua portuguesa nós temos a chamada ordem direta ou ordem inversa numa oração. O que acontece quando eu transponho uma voz verbal para outra? Eu inverto essa ordem direta, correto? Ao fazer isso, eu estou fazendo uma escolha no meu discurso, tá? Então, eu vou colocar uma outra perspectiva na minha linguagem. É importante observar que algumas profissões, elas envolvem trabalho com a linguagem, por exemplo, o jornalismo, não é? E um título de notícia, por exemplo, nós vamos evidenciar mais ou menos o agente de determinada ação. Observe isso nesse exemplo agora. Olha só. O prefeito desviou o dinheiro destinado à reestruturação urbana. O prefeito, aí no caso, é o sujeito. Eu coloquei ele no início da frase. Ele é o sujeito agente, ativo, ele está praticando a ação. Se eu colocar essa frase e transpor para a voz passiva, o que vai acontecer? Eu vou tirar o foco do sujeito, agente, e vou colocar no objeto, no caso, o dinheiro. Então, ficaria: o dinheiro destinado à reestruturação urbana foi desviado pelo prefeito. Então, vai depender muito no que eu quero dar foco, né? No meu texto, ou na minha reportagem, ou na minha notícia. Então, ficar bastante atento, né? Quando que eu vou usar voz verbal? Para que eu tenho que aprender voz verbal? Justamente na escrita do texto, né? Na escolha, na hora das palavras. Quando que eu uso uma voz verbal ativa, uma voz verbal passiva? Ao que eu quero dar ênfase no meu texto, certo? Fica essa dica aí, tá na página 25 da apostila de vocês, ok? Um beijo, façam os exercícios da tarefa, tá bom? Os de aplicação também no caderno, tá? E os da tarefa, aliás, os da tarefa no caderno e os de aplicação na apostila.